Então, quando criança, você aprende essas coisas e as aceita pela fé. E eu ainda tenho essa fé. Mas à medida que fui crescendo, cheguei a isso pelo intelecto e pela leitura. A palavra escrita foi muito importante porque você sabe. Você tem todos aqueles livros, a Bíblia, os diferentes evangelhos e outras coisas com as quais as pessoas estão bastante familiarizadas. Mel Gibson, o homem que dedicou 12 anos e mais de 30 milhões de dólares do próprio bolso para fazer de A Paixão de Cristo o filme bíblico mais historicamente pesquisado já produzido, acaba de abordar publicamente uma Bíblia que contém 22 livros a mais do que a que você encontra em sua igreja. Sua afirmação é direta. Há ensinamentos completos de Jesus, pós-ressurreição na Bíblia etíope, que foram deliberadamente suprimidos das escrituras ocidentais, antes mesmo que a maioria dos cristãos soubesse de sua existência. Ensinamentos sobre o fim dos tempos, sobre falsas igrejas construídas em seu nome, sobre um fogo que retornaria para separar os verdadeiramente fiéis dos farsantes. Gibson chamou isso de a descoberta bíblica mais importante que o mundo ocidental se recusa a discutir. E quando você ouvir o que está realmente escrito nessas páginas, entenderá exatamente o porquê, o guardião não colonizado. Antes de analisarmos o que esses textos dizem, você precisa entender algo crucial. Você precisa entender por que a Etiópia é o único lugar na Terra onde eles sobreviveram. Porque essa parte da história muda tudo. A Etiópia não é como qualquer outra nação, é uma das civilizações mais antigas do planeta, com uma história documentada que remonta a mais de 3.000 anos. A Etiópia foi o primeiro reino cristão do mundo, e aqui está o ponto crucial. A Etiópia nunca foi colonizada. Enquanto quase todas as outras nações africanas tiveram sua cultura, língua e tradições espirituais sobrepostas pelos impérios europeus, a Etiópia permaneceu à parte. Nenhuma potência estrangeira jamais conseguiu impor sua versão do cristianismo em solo etíope. Esse único fato é a razão pela qual você está ouvindo esta história hoje. O Dr. Ephraim Isaac, o acadêmico de origem etíope que fundou o Departamento de Estudos Afro-Americanos em Harvard e passou décadas traduzindo manuscritos de gaélico, explicou isso claramente. Ele disse que a Etiópia preservou uma tradição cristã independente que se desenvolveu sem interferência romana e que essa tradição contém escrituras que o mundo ocidental optou por rejeitar. O trabalho de sua vida se concentrou em tornar esses textos acessíveis a um público global. E ele argumentou até a sua morte que o cânone etíope representa uma das coleções mais significativas e mais ignoradas de escritos cristãos primitivos que existem. E tem mais. A tradição etíope traça a linhagem espiritual da nação até Menelik I, considerado filho do rei Salomão e da rainha de Sabá. Segundo a crença etíope, Menelik trouxe a própria Arca da Aliança para a antiga cidade de Axum, onde permanece até hoje dentro de uma pequena capela guardada por um único monge escolhido. Ninguém mais tem permissão para entrar. Independentemente de aceitarmos essa afirmação literalmente ou não, o fato de uma civilização inteira ter organizado sua identidade em torno da proteção de um artefato bíblico revela algo sobre a profundidade da relação dessa cultura com as Escrituras. Registros históricos situam o cristianismo na Etiópia já no século IV. Não foi introduzido por missionários romanos, mas sim adotado diretamente. Algumas comunidades etíopes praticam sua fé continuamente há mais de 3.000 anos, tornando a Etiópia uma das civilizações cristãs mais antigas do planeta. Mais antiga que a Igreja Católica, mais antiga que as tradições ortodoxas orientais de Constantinopla e mais antiga que praticamente todas as formas institucionais de cristianismo existentes no mundo hoje. O viajante do século VI, Cosmos Indicopes, visitou a Etiópia e a descreveu como uma nação cristã plenamente estabelecida, que já abrigava crentes perseguidos de toda a região, quando ninguém mais o fazia. Bem, Cosmos Indicopes é nossa principal fonte. E ele viajou por todo o Mar Vermelho e o Oceano Índico. Ele parou no que era a cidade portuária de Axum. A Igreja Ortodoxa Etíope Tiwaho desenvolveu sua própria teologia, suas próprias tradições litúrgicas e sua própria relação com as Escrituras. Tudo sem a permissão ou supervisão de Roma. Mas eis a questão.
Enquanto o Império Romano estava ocupado decidindo quais livros pertenciam à Bíblia, no Concílio de Nica, em 325 d.C., a Etiópia operava de forma independente. A Igreja Ortodoxa Etíope compilou seu próprio cânone. A versão mais abrangente contém 81 livros. A versão mais restrita, posteriormente declarada oficial pelo imperador Haile Selassie, contém 72. Ambas incluem textos que Roma rejeitou, como o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e escritos que afirmam registrar os ensinamentos de Jesus após a sua ressurreição. Esses livros foram escritos em José, uma antiga língua incompreensível que praticamente ninguém fora da Etiópia conseguia ler. Durante séculos, as palavras permaneceram em mosteiros, à beira de penhascos, copiadas à mão por monges que acreditavam que cada sílaba era sagrada. O professor Robert Gilbert, historiador de manuscritos que catalogou textos etíopes na Biblioteca Bodley, em Oxford, descreveu o esforço de preservação como extraordinário. Ele observou que monges em lugares como Der Adamo, um mosteiro acessível apenas escalando uma corda em um penhasco íngreme, escolheram especificamente o isolamento para proteger esses escritos da destruição. Os textos estavam lá, os livros estavam lá, mas o resto do mundo simplesmente não tinha acesso a eles até agora. Agora, se você já está percebendo que a versão do cristianismo que lhe foi ensinada pode estar incompleta, você vai querer ficar para o que vem a seguir. Inscreva-se e ative as notificações agora mesmo, porque o que esses textos realmente dizem sobre Jesus após a sua ressurreição é algo que a maioria das igrejas nunca abordou. E há uma razão para isso: o Livro da Aliança. Um dos textos mais importantes da Bíblia etíope é chamado de Livro da Aliança. E foi esse texto específico que chamou a atenção de Mel Gibson. Gibson, que notoriamente contratou equipes de estudiosos bíblicos, consultores de língua aramaica e assessores históricos durante a produção de A Paixão de Cristo, tem se manifestado publicamente sobre a importância das fontes cristãs anteriores ao século IX. Textos que existiam antes do Império Romano padronizaram a Bíblia. O Livro da Aliança é exatamente esse tipo de fonte. Ele afirma registrar as palavras diretas de Jesus dirigidas a seus discípulos durante os 40 dias entre sua ressurreição e sua ascensão. Pense nisso por um segundo. 40 dias. Os evangelhos ocidentais tradicionais cobrem esse período em poucos versículos. Uma breve aparição aqui, uma curta instrução ali, e então a ascensão. A tradição etíope diz que esses 40 dias não foram uma nota de rodapé. Foram o ápice. Jesus passou todo esse período transmitindo um conjunto de ensinamentos completamente separado. O que os manuscritos chamam de pergaminhos celestiais, conhecimento secreto sobre a arquitetura do mundo espiritual, a futura corrupção de sua igreja e o despertar final da humanidade. E o que ele disse nesses ensinamentos não é nada brando, não é confortável. Não é o que qualquer instituição religiosa estabelecida gostaria que seus membros ouvissem. No Livro da Aliança, Jesus não fala como um humilde carpinteiro. Ele fala como o Rei soberano do céu e da terra. Ele ordena a seus seguidores que construam o reino de Deus, mas não com exércitos, não com alianças políticas, não com riquezas. O Espírito Santo, diz ele, será o seu poder. Ele ensina que o que acontece dentro de um único coração humano importa mais do que todos os templos de pedra já construídos. E então vêm as advertências. É aqui que o texto se torna desconfortável. Jesus diz aos seus seguidores que, com o tempo, as pessoas distorcerão suas palavras a ponto de torná-las irreconhecíveis. Gritarão seu nome nas ruas enquanto seus corações permanecerem vazios. Construirão templos imensos de ouro e mármore, mas se esquecerão do único templo que importa: o templo interior da alma humana. Ele prevê guerras travadas sob sua bandeira. Ele alerta para uma era em que mentiras serão tratadas como verdades, e então ele diz algo que te deixa sem palavras. A escuridão virá quando as pessoas não reconhecerem mais a minha voz. Eis a questão. Ele vai além. Ele diz: bem-aventurados os que sofrem pelo meu nome, não em palavras, mas em silêncio. Isso não é o evangelho da prosperidade. Isso não é uma promessa de conforto. Esse é um Jesus que caminha ao lado dos esquecidos.
As pessoas que acreditam profundamente, mas nunca dizem uma palavra. Aquelas que o mundo ignora sem sequer olhar duas vezes. Dr. Getachew Haley, um dos mais prolíficos estudiosos de manuscritos etíopes, que trabalhou durante décadas no Hill Museum and Manuscript Library, em Minnesota, passou anos catalogando e traduzindo textos da tradição etíope. O livro dos Jubileus, eles o chamavam de Antigo Testamento. Só o encontraram na Etiópia. Não existe em outro idioma. Sua pesquisa demonstrou que o Livro da Aliança não era uma invenção medieval, mas parte de uma tradição textual com raízes profundas nas primeiras comunidades cristãs. Seu trabalho confirmou que os escribas etíopes tratavam essas passagens com a mesma reverência que dedicavam aos 4 evangelhos canônicos, e isso é dizer o mínimo. Esses monges não se limitaram a preservar o texto. Eles construíram toda a sua vida espiritual em torno disso. Mas o que o Livro da Aliança adverte não é nada comparado ao que o texto seguinte exige. A Disscália, que adverte contra falsos líderes. Se o Livro da Aliança se lê como uma profecia, a Disscália se lê como uma acusação. Este texto etíope fornece instruções práticas diretas sobre como viver como um verdadeiro seguidor de Cristo. Viva com simplicidade. Jejue regularmente. Ore constantemente e mantenha-se longe de líderes corruptos que exploram os fiéis. A linguagem é direta. Jesus adverte especificamente contra as autoridades religiosas que se apresentam como santas enquanto destroem secretamente a vida das pessoas comuns. Uma passagem diz: "Não sejam como os escribas do futuro, que vestem vestes brancas, mas devoram as casas dos pobres." Pense nisso por um segundo. Escrito há séculos, descrevendo um padrão que se repetiu em todas as gerações desde então. Estudiosos etíopes que estudam esses textos há gerações apontam 3 razões específicas pelas quais a Igreja Ocidental os rejeitou. A primeira é o controle político. Roma precisava de uma Bíblia simplificada, que pudesse ser gerenciada centralmente. Menos livros significavam menos perguntas. A segunda é o misticismo. As escrituras etíopes são repletas de encontros angelicais, guerras demoníacas e batalhas espirituais em dimensões invisíveis. A liderança ocidental considerou esse material perigoso demais, com grande probabilidade de inspirar os fiéis a buscar a Deus sem supervisão institucional. E a terceira razão é o medo mais revelador. Se as pessoas comuns ouvissem esses ensinamentos na íntegra, talvez parassem de depender de padres e bispos para mediar sua relação com Deus. E veja só, o próprio Gibson já falou exatamente sobre essa dinâmica. Durante entrevistas sobre a paixão de Cristo, ele discutiu como o processo de canonização bíblica foi tanto um ato político quanto teológico. Ele mencionou repetidamente seu interesse em textos que os primeiros concílios excluíram, chamando-os de contexto essencial que a maioria dos cristãos nunca teve acesso. Oportunidade para avaliarem por si mesmos. O professor Paulo Marizini, filólogo italiano que dedicou sua carreira à literatura gay na Universidade de Florença, argumentou que os Disscália e textos etíopes relacionados representam uma vertente autêntica do pensamento cristão primitivo, que foi sistematicamente marginalizada. Não por ser herética, mas por ser inconveniente. Essa distinção é importante. Herético significa errado. Inconveniente significa ameaçador ao poder. Essas duas coisas não são a mesma coisa, nem de longe. E o que vem a seguir na Bíblia etíope vai ainda mais fundo do que a política institucional. Aborda a própria natureza da alma, os ensinamentos ocultos. Agora, entramos no território mais radical da Bíblia etíope. Os ensinamentos que tratam da vida, da morte e do que Jesus chamou de despertar do verdadeiro Espírito. Nesses textos, Jesus fala sobre a morte de uma maneira que a maioria dos cristãos ocidentais jamais encontrou. Ele diz que o corpo é como uma roupa que se desgasta, mas o espírito continua vivo, retornando ao seu verdadeiro lar no fogo e na luz de Deus. Seus seguidores ficaram aterrorizados. Mas Jesus lhes disse que o medo deles era direcionado à coisa errada. O verdadeiro objeto de medo, disse ele, não era a morte física,
mas sim viver sem o espírito. Ele chamou isso de morte, que caminha enquanto o coração ainda bate. Uma pessoa pode estar viva no corpo, mas completamente vazia por dentro, isolada da luz divina, preenchendo o vazio com ruído, posses, orgulho, esquecendo-se de que a presença de Deus já habita seu próprio coração. Eis a questão. Cada pensamento, cada sentimento, como Jesus ensinou, carrega poder espiritual. Ele eleva a alma em direção à luz ou a arrasta para as trevas. Anjos caminham ao lado de cada pessoa. Demônios sussurram a mente. Nada é neutro. Cada pequena decisão constrói uma escada para o céu ou um caminho para a escuridão. Ele disse a seus discípulos para orarem com todo o seu ser, não apenas com palavras. Que o seu corpo se torne uma oração viva, disse ele. Que o seu silêncio fale mais alto que os sermões. E é aqui que a coisa fica verdadeiramente extraordinária, ele advertiu que seu legado seria corrompido. Suas palavras foram alteradas, sua imagem repintada para servir aos poderosos, seu nome vendido como mercadoria. Olhe ao redor e me diga se ele estava errado. Há também uma passagem notável nesses textos sobre a própria natureza da criação. Os escritos etíopes descrevem duas forças atuando no universo. Uma é o verdadeiro Criador, a fonte de toda a luz e bondade genuínas. A outra é um ser cheio de orgulho que construiu um mundo falso, que parece belo na superfície, mas é oco em sua essência. Esse ser, cego para a luz maior acima dele, declarou-se o único Deus. Mas ele era um construtor de sombras, não de espírito. E veja só, Jesus diz que entrou neste mundo falso não apenas para perdoar pecados, mas para despertar as pessoas da ilusão por completo. A verdadeira luz de Deus, ele ensina, ainda vive oculta dentro de todas as coisas, mesmo na mais profunda escuridão. A missão de cada alma é encontrar essa centelha enterrada e levá-la de volta à luz eterna. Essa é uma compreensão fundamentalmente diferente da salvação daquela que a maioria dos cristãos ocidentais já aprendeu. A doutora Kristen Regan Peterson, a acadêmica dinamarquesa que passou anos vivendo entre comunidades monásticas etíopes e estudando seus manuscritos em primeira mão, descreveu essas passagens como representativas de uma forma de cristianismo muito mais interior e exigente do que qualquer coisa preservada pela tradição ocidental. Ela escreveu que os monges etíopes com quem trabalhou viam esses ensinamentos não como relíquias antigas, mas como instruções vivas, tão urgentes hoje quanto no dia em que foram proferidas pela primeira vez. Mas Jesus não se limitou a advertências sobre o presente. Ele olhou mais para o futuro, muito mais para o futuro. E o que ele descreveu soa como uma mensagem enviada diretamente ao nosso século, a profecia final. Antes de sua ascensão, os textos etíopes dizem que Jesus proferiu o que eles chamam de sua profecia final. E essa é a passagem que, segundo pessoas familiarizadas com a pesquisa de Gibson para sua tão aguardada sequência, a ressurreição de Cristo, ocupou a atenção do cineasta mais do que qualquer outra. Quando você está fazendo este filme sobre a ressurreição agora, você também tem essa obrigação. Isso. Você está fazendo algo muito semelhante ao que fez com a paixão de Cristo, onde esta é uma história profunda. Greater than Sim. Por quê? Porque parece que foi escrito ontem. Jesus disse que chegaria o tempo em que o amor desapareceria da terra. A fé se tornaria uma mera performance. As pessoas adorariam com a boca aberta e o coração fechado. A religião se tornaria uma fantasia, em vez de um fogo transformador. Mas aqui está o ponto crucial. Mesmo nesse deserto espiritual, ele prometeu que seu espírito retornaria. Não em catedrais, não por meio de instituições poderosas, mas sim nos lugares silenciosos, nos lugares quebrados, nos lugares ignorados. Meu espírito se moverá onde a religião não pode chegar. Ele disse, os orgulhosos não o verão, mas os quebrantados sim. Eles me conhecerão, não por palavras, mas pelo fogo. Esse fogo, explicam os escritos etíopes, não é destruição, não é punição, é um despertar.
queima a falsidade e o orgulho como uma fornalha purifica o metal, destruindo tudo o que é falso até que reste apenas o que é real. Jesus disse que esse fogo retornaria antes do fim de todas as coisas, e quando viesse, separaria aqueles que verdadeiramente o buscassem. A verdade, revelada por aqueles que apenas a usavam como máscara. Muitos estudiosos desses textos acreditam que a profecia se refere diretamente ao nosso momento atual. Um mundo afogado em ganância, virtude performática e vazio espiritual. Mas que simultaneamente anseia por algo real. Algo que não pode ser comprado, fabricado ou controlado. Algo que nenhum algoritmo pode produzir e nenhuma instituição pode conter. E então vem a promessa, a frase que Gibson, segundo relatos, leu e releu mais do que qualquer outra passagem nos manuscritos etíopes. A verdade jamais morrerá. Eu sou a semente e a espada. Eu voltarei. Os textos etíopes não terminam em desespero. Eles terminam com uma declaração de que nenhuma quantidade de corrupção, supressão ou traição institucional pode extinguir a verdade permanentemente. Ela encontrará o caminho de volta. Não através de impérios, não através de organizações, mas através de corações humanos individuais que se recusaram a parar de buscar. Os monges que guardaram essas palavras por séculos entenderam algo que Gibson, à sua maneira, também reconheceu. Eles não estavam preservando manuscritos antigos. Estavam mantendo viva uma mensagem viva. Uma mensagem que o resto do mundo havia esquecido ou sido proibido de ouvir, da maneira que Gibson compreendeu. Então, aqui está a pergunta que deve estar ecoando em sua mente agora. Por que um dos cineastas de maior sucesso de Hollywood, um homem que passou mais de uma década e gastou centenas de milhões de dólares buscando a precisão bíblica, apontaria para textos que o cristianismo tradicional rejeitou há quase 2000 anos? Gibson não é uma figura marginal. A paixão de Cristo arrecadou mais de 600 milhões de dólares em todo o mundo. Ele consultou estudiosos do Vaticano, especialistas em língua aramaica e historiadores em vários continentes. Quando Gibson chama a atenção para um texto bíblico, isso tem um peso que os periódicos acadêmicos não conseguem igualar. E veja só, seu interesse na Bíblia etíope não é casual. Fontes próximas à sua equipe de produção para a ressurreição de Cristo indicaram que Gibson tem estudado extensivamente textos pré-etíopes, incluindo manuscritos etíopes, como parte de sua pesquisa sobre o que Jesus disse e fez durante os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. O próprio período que o livro da Aliança afirma cobrir em detalhes. Pense nisso por um segundo. O cineasta bíblico de maior sucesso comercial da história está analisando os mesmos textos que monges etíopes protegeram com suas vidas durante séculos. Os mesmos textos que Roma excluiu. Os mesmos textos que contêm advertências sobre falsas igrejas, profecias sobre a corrupção do nome de Cristo e ensinamentos sobre um fogo espiritual interior que nenhuma instituição pode controlar. Se a Bíblia etíope preserva ao menos uma fração dos ensinamentos autênticos de Jesus, as implicações são impressionantes. Significa que o cânone bíblico ocidental está incompleto. Significa que dimensões inteiras da mensagem de Cristo foram ocultadas de bilhões de pessoas ao longo de dezenas de gerações. E significa que a tradição cristã mais antiga e ininterrupta da Terra, uma que nunca foi conquistada, nunca colonizada, nunca submetida ao controle de Roma, guardou silenciosamente a verdade, enquanto o resto do mundo era instruído a parar de questionar. E isso é dizer o mínimo. Porque a questão mais profunda não é apenas sobre o que foi ocultado, é sobre o porquê. Por que uma instituição que alega representar os ensinamentos de Jesus suprimiria deliberadamente as próprias palavras que ele proferiu? Que tipo de estrutura de poder se beneficia de uma congregação que ouve apenas parte da mensagem? E o que acontece com essa estrutura de poder quando a mensagem completa finalmente vem à tona? Essas são as perguntas que Gibson está fazendo. Essas são as perguntas que a Etiópia vem respondendo há 3000 anos. E essas são as perguntas que, uma vez ouvidas, não podem mais ser desouvidas.
Quer você veja esses textos como escrituras divinamente preservadas ou como antiga tradição teológica digna de exame sério, a mensagem central que carregam é impossível de ignorar. O reino de Deus não é um lugar distante. Não é uma recompensa concedida após a morte. Ela está dentro de cada pessoa viva, neste exato momento. A própria alma é o verdadeiro templo. E o fogo da verdade, por mais séculos que esteja enterrado, não pode ser extinto. Gibson compreendeu que a Etiópia já o conhecia há 3.000 anos. E agora você também sabe. Então, agora você ouviu os ensinamentos que foram cortados da sua Bíblia, os avisos que foram enterrados por séculos e a profecia que parece ter sido escrita exatamente sobre o mundo em que você está vivendo agora. A questão é: o que fazer com isso? Deixe sua resposta nos comentários. Você acredita que esses textos foram suprimidos deliberadamente ou existe outra explicação? Lemos todos os comentários e, honestamente, algumas das melhores conversas de todo o canal acontecem aqui. Se este vídeo mudou a sua perspectiva sobre a história do cristianismo, clique no botão Gostei e inscreva-se agora mesmo. Ative as notificações. Em breve teremos um vídeo que se aprofundará ainda mais no que o livro de Enoque, um desses textos etíopes proibidos, revela sobre a origem do mal e o destino dos anjos caídos. Você não vai querer perder. Clique agora. Já está na sua tela.